Você já se perguntou se a igreja que você frequenta é uma igreja bíblica e saudável? Ou então, às vezes, você já quis mudar de igreja e queria encontrar uma igreja que fosse de acordo com a palavra de Deus? E é por isso que no vídeo de hoje a gente vai estar vendo quais são características e marcas de uma igreja saudável. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a Fé e Tulipas, é uma grande alegria ter você aqui. Para hoje a gente está falando sobre marcas e características de igrejas bíblicas e saudáveis. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para você não estar perdendo nenhuma novidade e sempre ser notificado quando lançar vídeo novo. Porque esse daqui é um canal cristão que tem o foco de abençoar você a estar crescendo e florescendo na palavra do Senhor. Então, se esse é o seu desejo, você é mais do que bem-vinda. Então, hoje a gente vai estar vendo sobre características de uma igreja saudável e a gente vai estar vendo isso com base no livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do pastor Mark Dever. Nesse livro, ele explica muito bem sobre cada um desses, então se você quiser aprender mais para você poder fazer decisões que estejam baseadas na palavra do Senhor, pegue esse livro para ler porque ele vai te abençoar muito, vai ter os links aqui na descrição. E hoje a gente vai estar vendo sobre essas características e como que a gente pode entender melhor cada uma delas. E a primeira característica é a pregação expositiva. O que isso significa? Significa que o seu pastor, ele vai pegar uma passagem bíblica e ele vai explicar o que cada versículo significa, ou seja, ele vai expor o que o texto bíblico já diz. Isso é tão importante de ter em mente porque muitas vezes existem igrejas que às vezes escolhem um tema e aí depois que vão escolher versículos e passagens bíblicas para falar sobre aquele tema. Mas a questão é que isso é perigoso porque muitas vezes pode ser que às vezes a gente esteja querendo colocar um tema num versículo que o versículo não está falando sobre isso. Então é muito importante quando simplesmente o pastor, ele pega uma passagem bíblica e ele não vai falar simplesmente o que ele quer, mas ele vai falar o que está escrito. Então, por exemplo, em muitas igrejas existem séries de pregações, por exemplo, no livro de Marcos. Então aí, a cada domingo, o pastor ele vai estar pregando sobre uma porção daquele livro até o fim dele, para que desse jeito ele possa estar pregando aquilo que o próprio Deus escolheu para ele naquele domingo e também assim você vai estar sendo abençoada porque você vai estar vendo simplesmente a palavra do Senhor vindo até você, você vai estar crescendo em conhecimento e vai estar vendo os temas que o próprio Deus escolheu. A segunda coisa que é extremamente importante é a igreja precisa ter uma teologia bíblica. Ou seja, quando você vai congregar em algum lugar, você precisa saber o que aquela igreja crê. Então, algumas perguntas que você pode começar aqui são básicas. Por exemplo, essa igreja crê que o Senhor Jesus ele veio em carne, morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Essa igreja crê que a palavra de Deus ela é completamente inerrante e infalível? Essa igreja acredita que tudo aquilo que está na Bíblia é 100% verdade? Então é muito importante você frequentar uma igreja que realmente acredite na Bíblia, porque hoje em dia existem muitos lugares onde as pessoas vão renegar essas verdades básicas sobre a nossa fé. Então tenha certeza de saber o que a sua igreja acredita e que eles tenham uma teologia bíblica, ou seja, que eles sigam aquilo que a própria Bíblia ensina e não aquilo que às vezes é a opinião de alguma pessoa ou de outra, mas que eles estejam firmes e abalizados naquilo que o próprio Deus instituiu. E quando a gente lembra que o próprio Senhor Jesus, por exemplo, quando ele disse a Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, isso nos lembra que a igreja é de Cristo, ele edifica. Então, aquilo que é ensinado, aquilo que é crido ali dentro, deve ser aquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou. Terceiro, essa igreja precisa ter um entendimento correto do Evangelho. Isso é tão importante porque nós como crentes, a gente não pode simplesmente misturar o Evangelho com água e açúcar e fazer uma outra versão dele. A questão é que existe uma riqueza maravilhosa no Evangelho quando a gente entende ele corretamente e quando a gente o ensina dessa forma. Então, essa igreja que você frequenta ou quer frequentar é uma igreja que reconhece que nós todos nascemos em pecado e que sem Cristo estamos perdidos e que somente pelo sacrifício perfeito do Senhor Jesus o nosso pecado foi colocado sobre Cristo e Cristo na cruz acabou com aquele pecado e agora desse jeito, por causa da ressurreição do Senhor Jesus e agora por causa da ressurreição do Senhor Jesus, quando o Pai olha para nós, ele não vê apenas nós, mas ele vê o Senhor Jesus e a justiça dele em nós.
Então, esse é o básico do evangelho. Nós precisamos saber que nós somos pecadores e que sem Cristo nós estamos perdidos, mas que nele nós somos encontrados por meio da morte e da ressurreição de Cristo, e por causa disso nós somos levados a termos uma vida de santificação. A cada dia a gente vai crescendo e pelo poder do Espírito Santo somos feitas mais parecidas com Jesus. Ela precisa ter um entendimento correto disso, ou seja, não misturar falando assim, nós não éramos tão ruins assim não, né? Na verdade nem todo mundo era um pecador tão ruim. Não, nós precisamos saber que sem Cristo as nossas boas obras são como os trapos de imundícia, ou seja, elas não valem nada e são nojentas. Mas no momento que nós estamos em Cristo, a partir de agora nós somos feitos filhos de Deus e povo eleito por Ele. Então é muito importante ter um entendimento certo disso, porque o Evangelho é a base e o fundamento de tudo. Então se o fundamento está certo, a árvore que vai crescer a partir daí, ela também vai estar de acordo com isso. Quarta coisa, a igreja precisa ter um entendimento correto de conversão. Ou seja, nós sabemos que no momento que a gente se converte é porque nós éramos parte do reino das trevas e nós somos transportados para o reino da maravilhosa luz de Cristo. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus e fomos feitos amigos dele. E a única maneira que nós podemos nos converter é nos arrependendo e colocando a nossa confiança no Senhor Jesus. Então, dessa forma, ele nos dá o Espírito Santo e aí a gente vai crescendo a partir daí. E é importante a gente ver como, por exemplo, o Tim Challies, que é o outro pastor, ele também mostra que a conversão não é uma mera mudança de comportamento ou alguma coisa emotiva que a pessoa tem na hora e a partir daí... ponto. Uma conversão verdadeira, o que ela faz é que ela acontece em um certo momento, mas que a partir daí ela vai dando frutos todos os dias. Não é simplesmente uma mudança de comportamento, mas é o Senhor Jesus vindo habitar em nós e a partir daí a gente crescer em santidade. E também não é só uma experiência emotiva que a partir daí a nossa vida volta a ser como era antes. Não, ela traz uma mudança na nossa vida porque a partir daí nós somos feitos novas criaturas em Cristo. Quinto, a igreja precisa ter um entendimento correto sobre evangelismo. Isso é muito importante porque o evangelismo é uma das chaves para que o povo de Deus possa se expandir. Ou seja, quando a gente compartilha o evangelho com outras pessoas e elas entendem e se convertem, o povo de Deus está crescendo e se expandindo. E é por isso que é tão importante que a igreja tenha o entendimento certo sobre o evangelho, como a gente falou antes, para que desse jeito ela possa apresentar corretamente o evangelho para as pessoas que estão perdidas. Porque se a gente simplesmente chegar para as pessoas e falar, isso vai ser bom para você, olha, você vai ver como que é legal... Não é isso. O ponto da gente evangelizar pessoas é para que elas possam conhecer Cristo em sua plenitude, para que desse jeito elas também saiam do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz do Senhor. Então a gente precisa ter um entendimento também certo de evangelizar conforme a Bíblia nos ensina. E uma das melhores formas de fazer isso é sempre mostrando a lei do Senhor, para que desse jeito a pessoa possa se reconhecer como um pecador. Depois você mostra a maravilhosa graça de Cristo, que ele veio e morreu por nós. E depois como que a graça do Senhor Jesus nos estimula a crescermos em santidade até o dia que nós chegarmos e estarmos com Ele eternamente no céu. Então, desse jeito, apresentando o Evangelho corretamente e evangelizando pessoas, o povo de Cristo cresce. E é muito bom que a igreja tenha um entendimento correto sobre isso. E se você quiser ver mais sobre isso, vai ter o link aqui na descrição para uma entrevista aqui do canal com um grande evangelista e ele ajudou bastante a falar sobre isso, se você tiver mais interesse para ver. Sexta marca que é muito importante, um entendimento correto sobre membresia. Ou seja, é muito importante que a igreja tenha um sistema de ter membros. E é importante a gente falar sobre isso porque existe uma tendência de algumas igrejas de não ter membresia, não tem membros, só pessoas que frequentam. Isso é um problema muito grande porque no momento que não tem membros é como se fossem várias ovelhas sem um pastor. Porque as pessoas elas podem ir e simplesmente passarem 2, 3 meses sem ir, depois elas voltam de novo. E acontece que essas pessoas ficam sem um pastor para cuidar delas. Mas no momento que tem a membresia, você vai ter alguém a ter que prestar contas. Isso é muito importante porque desse jeito você vai ter alguém que vai estar cuidando de você. Por exemplo, Hebreus 13:17, que diz que os pastores, que nós devemos orar por eles, porque eles velam por nossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Então é muito bom a gente ter esse entendimento de que os nossos pastores, eles também têm responsabilidade sobre a nossa vida espiritual, no sentido de que eles prestarão contas a Deus em relação a nós. Isso não significa que a gente pode colocar toda a responsabilidade sobre a nossa vida espiritual em cima deles. Não é isso. Isso só significa que eles têm o papel de zelar
por nós e que eles são responsáveis por isso. Mas então, é tão importante ter a membresia para que desse jeito os pastores eles possam estar cuidando das ovelhas e as ovelhas tenham a quem prestar contas e desse jeito a gente vai estar unido em um corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo e no momento que a igreja tem membresia, ela afirma essa verdade. A sétima marca de uma igreja saudável é a disciplina. E aqui com disciplina, a gente está falando sobre disciplina eclesiástica. Se você quiser ver mais sobre isso, no capítulo de Mateus 18, o Senhor Jesus ele explica da forma mais detalhada possível sobre esse assunto. E isso acontece no momento que os líderes da igreja ou eles percebem ou a pessoa em si confessa que está em pecado e a partir daí os líderes eles vão estar aconselhando e disciplinando essa pessoa de uma forma mais próxima para que desse jeito ela possa reconhecer o erro e se arrepender do seu pecado. Isso é muito importante. Se você já teve a oportunidade de ver uma disciplina acontecendo, você sabe como que vem um senso de temor a Deus e de responsabilidade e também você passa a sentir uma repulsa pelo pecado. Então é muito importante que a igreja tenha essa disciplina, porque isso é um sinal de que a igreja zela pela santidade e tem ódio ao pecado. Então é muito importante que a igreja tenha o entendimento correto disso e que busque restaurar as pessoas, porque a pessoa no momento da disciplina, ela fica afastada da ceia do Senhor por um tempo, mas para que depois ela seja restaurada e trazida de volta ao corpo. Então é muito importante. Lembra aquela parte que o Senhor Jesus ele fala que o seu irmão pecar contra ti, fala com ele, se ele não se arrepender, chama mais uma testemunha, se também não se arrepender, que depois fale para a igreja e que seja exposto que aquela pessoa pecou. Então, dessa forma, se a pessoa chegar a esse ponto e ela se arrepender, glória a Deus por isso e agora ela volta a congregar plenamente com o povo. Mas se ela obstinadamente não quiser se arrepender, então a partir daí é um sinal de que ela não faz parte do povo de Cristo e a partir daí ela é separada e ela não é mais considerada como uma pessoa cristã. E é por isso que o Senhor Jesus ele diz, aquilo que ligares na terra estará ligado no céu. E é por isso que é tão importante. E a oitava marca de uma igreja saudável é o discipulado e o crescimento. Porque a igreja ela tem uma parte essencial no nosso crescimento como cristãos. Porque quando a gente está recebendo a palavra do Senhor sendo fielmente pregada, desse jeito a gente vai crescendo e também por meio da comunhão com os outros membros. Desse jeito a gente vai crescendo fortes rumo ao céu, então é por isso que é tão importante o papel da igreja em estar discipulando os seus membros para que desse jeito eles possam estar conhecendo e vivendo mais parecidos com Jesus. Então é muito importante que o discipulado e o crescimento estejam ali também. E a nona marca é a liderança, ou seja, a igreja precisa ter um corpo de homens que vão estar liderando a igreja. Então é por isso que também é muito importante que tenha o pastor, mas que também tenha uns anciãos ou presbíteros, dependendo. Então desse jeito vão ter pessoas que vão estar juntas para cuidar da igreja. Então é muito importante com que tenha uma liderança para que desse jeito a igreja ela possa estar crescendo de acordo com a palavra do Senhor e tendo pessoas fiéis e que honram a Cristo sempre liderando aquelas ovelhas. E sempre lembrando que a liderança ela deve ser composta por homens que cumprem os requisitos de 1 Timóteo 3. Por exemplo, nessa passagem, Paulo ele fala sobre quais são os requisitos dos anciãos, dos bispos, dos pastores, para que desse jeito a igreja seja liderada por homens que sejam verdadeiramente piedosos. Então é muito importante com que uma igreja bíblica tenha todas essas marcas para que desse jeito ela possa estar glorificando a Deus. E se às vezes você está numa igreja e você viu que está faltando alguma dessas características, conversa com seu pastor, com a liderança da igreja, porque muitas vezes pode ser que eles não tenham se atentado para isso. Então, conversa com eles, talvez até presenteie com o livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, o seu pastor, para que desse jeito ele possa estar aprendendo mais. Mas se às vezes a igreja está faltando vários desses elementos e não tem como mudar em nenhum momento breve, permaneça em oração por ela e talvez busque uma outra igreja. Se você quiser ver, vai ter aqui na descrição o link para um mapa de igrejas saudáveis que o Ministério Fiel fez e desse jeito, simplesmente clicando e colocando a sua cidade, você vai encontrar outras igrejas que são fiéis e saudáveis à palavra do Senhor. Então, dá uma olhada porque vai ser uma grande bênção. E a nossa pergunta do dia vai ser: a sua igreja é saudável? Então comenta aqui embaixo pra gente estar crescendo e a gente aprender mais sobre como ter exemplos de igrejas saudáveis. Então, que o Senhor esteja te abençoando. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não estar perdendo nenhuma novidade. E a gente se vê na semana que vem.